Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna, com o nosso devocional 100 dias de favor. Hoje nós estamos no 88º dia e o tema de hoje é: seja consciente da justiça e experimente todas as bênçãos. O versículo de hoje está em Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O autor ele declara aqui, faz uma observação. Se nós já observamos que esse versículo ele é sempre citado somente a primeira parte, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Mas só a primeira parte do versículo, ela não tem a força total daquilo que Deus já liberou para nós. Porque existe um motivo para que essa arma forjada não prospere contra nós, né? E ele diz assim, o mais importante é que este versículo raramente é citado por inteiro. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Agora, por quê? Porque essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Então tem um motivo, é uma herança que nós recebemos. E quando nós recebemos uma herança, ninguém pode tomar de nós. Ela foi concedida a nós porque alguém morreu e deixou para nós o bem, né? Nós podemos fazer uma alegoria com a questão de uma compra numa loja. Se nós compramos algo e nós pagamos, quitamos, essa pessoa não pode nos cobrar novamente. Mas vamos supor que de repente a gente compre algo e não pague, deixa de efetuar o pagamento. Mas vem alguém, né, um benfeitor na nossa vida, e vai e quita essa dívida que está no nosso nome. E chega para nós e entrega o documento de quitação. Essa loja pode até vir até nós e declarar: olha, você tem uma dívida comigo, mas eu tenho um documento que mostra que essa dívida já foi paga, então ela não pode ser cobrada de mim novamente, porque ela já foi quitada. E é isso que o favor imerecido, que Jesus cumpriu lá na cruz, fez em nosso favor. Ele pagou a nossa dívida. Aquilo que era contrário a nós, aquilo que era o nosso débito para com Deus e para com todas as situações, Jesus quitou, né? E nós temos o direito. Então, essa é a herança. Nós temos que ter consciência dessa justiça, porque se nós não tivermos consciência de que tudo aquilo que era contrário a nós foi quitado na cruz, nós vamos continuar carregando peso, carregando fardo, se sentindo acusado, porque é isso que o inimigo das nossas almas faz. Ele fica nos acusando: você errou, você falhou, você pecou, você fez isso, você fez aquilo, ou aquilo que era para você fazer você não fez, né? E ele fica o tempo todo te acusando. Mas se nós tivermos consciência dessa justiça que já foi cumprida em nós, nós vamos estar aqui. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Nós temos um direito à liberdade, nós temos um direito à bênção, nós temos um direito às promessas que Deus liberou sobre a nossa vida.
Ele declara aqui: Deus quer que você use a sua fé para crer que mesmo quando você falha, Ele é um Deus capaz de justificar o ímpio e o torna justo. Isto é graça, não é porque você foi perfeito, né? Não é porque você é uma pessoa, nossa, essa pessoa não tem uma falha, não existe. O único que veio sobre a face da terra que não tinha uma falha foi Jesus. O restante é todo mundo a mesma coisa, né? Não existe diferença, diz que não tem diferença entre pecadinho e pecadão, não existe, sabe? O pecado não tem tamanho, tanto faz aquele que mente quanto aquele que mata, os dois pecaram. E é essa palavra que pesa sobre as pessoas, é o pecado. E o pecado, ele foi pago na cruz, ele foi cravado sobre Jesus Cristo. Para muitos de nós é fácil a gente acreditar que Deus pode nos abençoar com um bem, que nós podemos orar e Deus pode nos dar, né, um bem material, um carro, uma casa. Deus pode trazer aquilo que é desejo do nosso coração materialmente, mas é muito difícil para as pessoas se sentirem justificadas nas suas falhas. É muito difícil para as pessoas aceitarem a justiça de Cristo, porque nós fomos ensinados e aprendemos que nós temos que fazer algo para ser justificado, para pagar o preço. E isso é o engano, isso é a mentira, né? Nós não precisamos fazer nada porque Jesus já fez tudo por nós. Jesus já cumpriu aquilo que era necessário. Você imagina que no Velho Testamento, as pessoas, quando era o dia da expiação, eles traziam milhares de centenas de animais para serem sacrificados, para que aquele sangue fosse aspergido para cobrir o pecado. É só cobertura. Só que aquilo que cobre, logo depois se descobre. Então volta a acontecer, né? Agora, Jesus Cristo não, ele foi o último sacrifício. E ele veio não para cobrir os nossos pecados, mas para apagar. Ele apagou os nossos pecados. Aquilo que aconteceu já foi. Aquilo que foi lançado no mar do esquecimento, o Senhor não traz de volta. Então, em nome de Jesus, que essa justiça venha a ser gravada no nosso interior. Nós somos justos. Justos por quê? Porque Jesus nos justificou. Não porque nós fizemos algo para ser justificados, mas nós fomos justificados por Cristo. Quando nós cremos dessa forma, nós podemos desfrutar de todas as bênçãos de Abraão, né? Fala que Abraão, ele era abençoado em toda a face da terra. Todas as famílias são benditas através de Abraão. O que nós precisamos é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Nós buscamos o reino de Deus, é Jesus reinando sobre nós e a sua justiça. Ele nos justificou, ele já fez o sacrifício para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos justificados. Não temos mais que justificar a nossa vida para ninguém, a não ser em Deus. Ele fez a justiça por nós. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor nos acrescentará. Não fizemos nada de errado, mas Jesus fez tudo certo, né? Em nosso favor. Isso é graça. Nós não precisamos fazer nada. Nós não fizemos nada de certo, mas Jesus fez tudo certo em nosso favor. Isso é graça, o favor imerecido, inconquistável de Deus. A sua graça é a chave para nos tornarmos herdeiros do mundo e para experimentarmos as bênçãos abundantes de Abraão.
Aqui em Romanos capítulo 4, do versículo 2 ao 5, diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, que a gente venha meditar. Nós precisamos ler os versículos e meditar naquilo que eles estão declarando. Se eu trabalhei, eu faço jus ao meu salário. Mas se eu não trabalhei, eu estou recebendo de graça. E o trabalho quem fez foi Jesus. Então eu estou sendo abençoada. Eu estou recebendo não porque eu mereça, mas porque Ele é abençoador. Ele me ama e Ele derrama sobre mim a sua graça, o seu amor e a sua bondade. O segredo das bênçãos de Abraão está no versículo 5, em que Abraão creu. Ele creu que Deus justifica o ímpio. Dedique algum tempo para meditar nisso. Deus quer que você use a sua fé para crer que mesmo quando você falha, Ele é um Deus que justifica o ímpio e o torna justo. Isso é graça. Se nós formos observar a questão de Abraão, se fosse por questão da justiça própria, ele não teria direito à bênção, porque Deus tinha dito que iria lhe dar um filho. Mas antes dele gerar esse filho com a esposa Sara, ele teve relacionamento com a serva Agar e teve um outro filho, né? Então ele teria, no caso, abandonado aquilo que era a promessa. Mas Deus o justificou mesmo assim. Deus não levou em conta a sua fraqueza, a sua incredulidade, de que Deus faria o milagre mesmo que ele estivesse com 100 anos. Às vezes nós, pelo tempo que nós aguardamos, a gente começa a aceitar a dúvida. Que a gente não duvide, porque a justiça, ela é uma, e ela é em Cristo, e ela vai se cumprir, ela vai se manifestar em nosso favor. Amém? Coloque a sua fé no favor imerecido, em vez de colocá-la nas suas obras. Ser justo não se baseia no desempenho perfeito, baseia-se na sua obra perfeita. Sua parte é usar a sua fé para crer que você realmente é justo pela fé, de modo que você reinará nesta vida, irá tornar-se um herdeiro do mundo e viverá uma vida vitoriosa e triunfante. Amém? A oração de hoje. Pai, eu declaro que mesmo quando falho, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque tenho a justiça de Jesus Cristo. Toda língua que se levante contra mim em juízo e condenação, tenho o direito de condená-la, porque sou justo em Cristo. E porque tenho o teu dom da justiça, reinarei em vida através de Cristo. Desfrutarei da bênção de Abraão e viverei uma vida vitoriosa e triunfante. Pensamento de hoje. Nenhuma arma forjada contra mim pode prosperar, porque sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Então que isso fique gravado em nós. Por que a arma forjada não vai prosperar? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque nós somos justiça de Deus em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque, Senhor, não é pelas nossas obras ou por aquilo que nós realizamos, mas pelos feitos de Jesus Cristo, que fomos justificados, Senhor amado, mediante a obra da cruz. E hoje podemos, Senhor, desfrutar das Tuas bênçãos, podemos desfrutar, Senhor, do Teu favor imerecido,
Deus, e condenar toda língua que se levante contra nós. Senhor, nós podemos desfrutar da obra, Senhor, realizada na cruz, onde nós fomos justificados, Deus, em todos os aspectos, e nos tornamos herdeiros das tuas promessas. E por isso, Senhor amado, nós reinamos ainda em vida, através da obra de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos que nós tenhamos mais e mais, Senhor amado, na nossa consciência, que a justiça de Cristo, Pai, é que nos faz, Senhor amado, justificados, nos faz, Senhor amado, merecedores do favor imerecido. Por isso, Senhor amado, nós já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor conceda um dia de bênçãos, de vitória, cheios da paz, da graça e da consciência da justiça de Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia.